O Irã corre risco de ser atacado diretamente? Excelente pergunta, WN. Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque quando você vê a Casa Branca dizendo, ó, 24 soldados dos Estados Unidos foram atacados no Iraque e na Síria por grupos pró-iranianos. Eu acho que esses deslocamentos de tropas, forças especiais, conjuntos aí de porta-aviões dos Estados Unidos para a região, não são à toa, né? Aí a tese é a seguinte, a briga que existe, fundamental, é que você tem um grupo nos Estados Unidos e em Israel que acha que em algum momento precisam, vamos dizer, lidar com essa questão iraniana, sem que negociações ou concessões sejam feitas. E alguns deles acreditam que o momento seja esse, né? Não sei se é possível, militarmente o grau de consequência já é imprevisível, mas eu quero crer que o adversário, a luta econômica entre Estados Unidos e China pelo Mediterrâneo, pelo controle de rotas de gás, de petróleo, de produção e de distribuição, é evidente. Agora, o adversário material nesse momento, né, dessa nova conflagração, é o Irã. O adversário dos Estados Unidos e de Israel é o Irã. Tá? Não é a Arábia Saudita, não é o Egito, não é a Jordânia, tampouco é, nesse momento, a Síria, de maneira direta, material, porque a Síria está há 12 anos ali num conflito interno. O exército sírio, por mais que tenha se equipado e tenha conseguido, quer dizer, você vê que Israel bombardeia a Síria quando quer, e eu acho que, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, perdeu um caça nesses 12 anos. Perdeu um caça, um F-16. Tá? Então, o adversário é o Irã. E a pergunta do WN é muito pertinente. Eu acho que o Irã corre risco de ser atacado diretamente, e o envolvimento do Irã no conflito ele pode acontecer de duas formas. Ele pode ser atacado diretamente, ou esse envolvimento pode ser em decorrência de um acirramento da posição no sul do Líbano, no norte de Israel, onde o Hezbollah participe de maneira mais agressiva do enfrentamento. Do dia 7 para cá, o Hezbollah vem num degradê. Primeiro, o Hezbollah e Israel atiravam em campo aberto, um próximo do outro, depois você teve um ferido, um morto, armas mais letais, então isso escala. Envolver o Irã pode ser em decorrência de um ingresso muito duro do Hezbollah, via de consequência a Síria. Eu lembro que no início, inclusive, o próprio governo israelense teria levado recados ao governo sírio, que o próprio presidente Assad poderia ser alvo caso o Hezbollah entrasse de maneira mais direta nessa conflagração. Então vejo que o Irã pode entrar por aí, via Hezbollah, Síria, grupos pró-iranianos no Iraque, isso também não degradê, até a própria participação de grupos iemenitas pró-iranianos, e aí o Irã pode entrar diretamente, ou ele pode ser atacado. Agora, sua pergunta é muito boa. Por quê? Porque o Irã, efetivamente, para mim é o alvo. Para mim é o alvo. Mais do que a questão dos palestinos, o Irã, para mim, é o alvo dos Estados Unidos e de Israel.